Amigas, uma boa tarde a todos. Eu sou o Diego Santana, do canal Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para receber as notificações. Meus amigos, ontem houve manifestos em diversas regiões do país, carreatas na última semana que antecede o momento histórico desta nação, que é, se Deus quiser, em prol da reeleição do nosso capitão e presidente Jair Messias Bolsonaro. Em todas as sabatinas às quais ele está de frente, ele sabe responder as perguntas dentro das conexões a que se cabem a realidade de como ele pegou o país e de como ele vem ajustando para fazer as grandes transformações. Só dele ter falado que logo de cara ele tirou mais de 30 mil cargos de mamata institucional mostra os rumos e passos que ele quer dar para o Brasil nos próximos anos. Dentro desse contexto, podemos ver o quanto um Estado inchado é ineficiente e inoperante. Mais que isso, o Brasil é um país que está nos caminhos do desenvolvimento. Na realidade, sofremos com perda de ranking devido ao fato de que investidores foram enganados durante muito tempo. E com isso, sofremos a regressão do PIB nacional, que chegou a menos 4% no governo Dilma antes de seu impeachment. Isso se deve à estagnação e às 4 vezes que a mesma aumentou a taxa de juros. Contas extensas e intermináveis, deixadas por ano de má gestão e de maquiagem. Queremos um Brasil que daqui para frente possa prosperar com menos burocracia e maior descentralização. Ontem, muito questionado sobre suas medidas econômicas e políticas, Jair Messias Bolsonaro falou exatamente sobre a questão às quais ele não esconde a sua verdadeira aliança e característica. Repudiou as atitudes do ex-presidente nacional do PTB e ex-deputado federal Roberto Jefferson, mas lembrando que ele foi delator do escândalo do Mensalão que envolvia o senhor José Dirceu. Dentro de todo esse contexto, Jair Messias Bolsonaro falou que não passa pano para aliados em caso de erros grotescos cometidos diante da sociedade civil. Logo, ele não teria por que passar pano aos seus próprios filhos, caso os mesmos tivessem cometido algum tipo de erro. E jogam a questão dos filhos pelo fato das opiniões constantes. Porém, no caso específico, o único que tentaram jogar algo ilícito era o senhor Flávio Bolsonaro, que não fez nenhum tipo de ato improbo quando deputado estadual, tanto que não é citado em nenhum esquema de corrupção no governo Sérgio Cabral, que era quem era o governador durante a sua legislatura à frente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E mais que isso, na mesma forma que seu pai no Congresso Nacional, Flávio Bolsonaro ficou por inúmeros anos isolado e totalmente sem qualquer tipo de participação nos governos Rosinha e Sérgio Cabral. E mais recentemente, Luiz Fernando Pezão. Ora, é preciso que se entenda que Jair Messias Bolsonaro nada tem a perder. E até agora, compareceu em todos os debates, desde o começo de sua campanha eleitoral. Em 2018, por orientação médica, ao estar com bolsa de colostomia,
foi chamado de fujão por Ciro Gomes, Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin e Fernando Haddad, e também Marina Silva. Figuras essas hoje que se encontram em comunhão junto ao ex-presidiário de São Bernardo do Campo. Olha que mera coincidência, não é verdade? O único de todos esses aí, que acredito eu que não esteja diretamente com o Lula, é o Ciro. Mas não por questões político-institucionais, mas pela vaidade pessoal, que em 2018 ele acreditou que fosse ser o candidato do Lula e acabou sendo o senhor Fernando Haddad. Logo, Ciro carrega essa mágoa de não ter tido a confiança do ex-presidiário e por isso faz esse suposto apoio crítico, ainda que muito pressionado pelo PDT e chantageado por membros do PT, que sabe muito bem das suas condutas. Agora, resta saber se Ciro foi ameaçado de morte ou, quem sabe, de ter delatado os seus eventuais podres e irregularidades da sua participação no governo do PT. Afinal, ele tinha todo acesso ao Banco do Nordeste e ao BNDES, que financiou um aquário em Fortaleza quando seu irmão Cid Ferreira Gomes era governador do Ceará. Logo, é aquele tipo de situação. Ciro está envolvido até o pescoço com os governos petistas, não só por ter sido ministro, mas por ter feito parte de toda a cúpula político-partidária de articulação extra-institucional. Então, meus amigos e minhas amigas, é bom que se diga, dentro desse eventual contexto, podemos dizer: Jair Messias Bolsonaro mostra sua própria identidade, aquilo que foi feito e aquilo que ainda há de se fazer. O primeiro governo foi apenas um esboço dos projetos para os próximos anos, que envolvem um plano de desenvolvimento econômico para dar rumo a este país. Só que a forma que pegou esta nação torna-se inviável há tão pouco tempo realizar grandes construções que dão rumo ao país, pelo simples fato de ter pego desindustrialização, altas taxas de desemprego, dívida interna explodindo. Inclusive, é bom que se diga, se nós tivéssemos mais 2 anos de governo da esquerda, a dívida estaria sendo discutida pelo seu estouro, não mais pela sua renegociação, criando metas de pagamento de juros anual, e hoje se discute a sua amortização, ao qual disseram que o governo pagou demais. O governo pagou demais porque o orçamento público ficou comprometido pelas gestões incompetentes que não pensam no futuro e que hoje quer retornar ao poder dizendo que vai acabar com o teto de gastos. Aí jogam a fake news falando que o ministro Paulo Guedes quer acabar com o salário do aposentado e o salário mínimo com base de referência na inflação. Eu pergunto a vocês: vocês estão satisfeitos com essa política do salário mínimo? Ela ajudou vocês a ter mais poder de compra? Acho que não, né? Com certeza não. Afinal, todos os meses são pagos para sustentar as despesas do Estado inchado, que sangra o Tesouro Nacional. Esse tipo de política nos leva ao grande declínio, onde as despesas do Estado tornam-se maiores do que suas fontes de receita. Por isso, o que explica a falta de rumo da nossa economia e por isso o baixo crescimento, pois os investimentos estratégicos estavam parados. E mais que isso, o Tesouro Nacional foi garantia de outros financiamentos obscuros que concentrou dentro de determinados grupos econômicos os grandes privilégios, além dos monopólios das instituições bancárias, que levaram que os juros não descessem, ainda que o governo reduza a taxa de juros, pois uma vez que o banco quebra, ele quer dividir com a população o valor de seus eventuais prejuízos.
E com isso, o subsídio pago pelo governo decai sobre o valor dos juros reais da dívida interna. No governo Jair Bolsonaro, com a criação não só do Pix, causou-se grandes digitalizações e modernizações tecnológicas que é inspiração para outros países do mundo. Por essa razão, quem pensa de forma digital está preparado para colocar o país para se tornar autossuficiente a longo prazo, com maiores industrializações e, acima de tudo, o fim da dependência das commodities. Se o Brasil fizer o seu dever de casa, não será atacado por crises globais. Pelo contrário, será atrativo para os investidores e se tornará referência mundial. Basta ser estratégico e também pragmático, não só para criar relações extracomerciais, como atrair investidores para dentro de sua nação. E mais que isso, trabalhar as mentes pensantes para modernizar o nosso sistema tecnológico, tirando a dependência dos países asiáticos, para que dessa forma possamos nos tornar uma nação soberana que luta pela sua verdadeira independência. Isso também é um dos fatores da Lei de Liberdade Econômica, que significa mais empreendimentos, menos burocracia. E com isso, maior crescimento. E o Estado arrecadará de acordo com a sua produtividade. E esse crescimento contínuo fará que se possa viver dentro de uma nação que caiba a todos, com mais oportunidades, abrindo a economia de mercado para diversificação, o fim do monopólio, aumento das concorrências e, como consequência, da qualidade para, inclusive, atrair todas as outras áreas. Isso satisfaz melhores consumidores, estimulando maior consumo e rotatividade e, acima de tudo, gera também muitos empregos, diretos e indiretos, principalmente nessa era digital. O Brasil tem esse potencial, basta investir na logística adequada. E isso foi feito de 2019 para cá. São mais de 20 mil quilômetros de rodovias duplicadas, pavimentação de 35 mil quilômetros de estradas vicinais, retomada da rodovia Norte-Sul, da ferrovia Norte-Sul, a malha hidroviária sendo reativada, pontes sendo construídas para encurtar distâncias, evitando a máfia das balsas. Foi a integração de água a quem não tinha nem sequer para beber. Hoje tem como fomentar a produtividade no campo e, mais do que isso, condições e ajudas de custo dadas aos caminhoneiros, que são estratégicos para que a rotatividade aumente e eles trabalhem com orgulho. Por essa razão, no dia de ontem na carreata, estava ao lado de muitos amigos e especificamente fiz 3 lives. Uma delas com o empresário, meu amigo Carlinhos Pedregulho. E nós falamos sobre a questão da importância dos caminhoneiros, deles votarem nesse domingo. Afinal, muitos caminhoneiros, apoiadores do nosso presidente da República, deixaram de votar por conta de compromissos do seu trabalho. Domingo estejam todos em seu domicílio para ajudar o capitão a se reeleger e o Brasil continuar nos devidos caminhos dos avanços que necessitamos para sermos uma nação referência não só da América Latina, como, acima de tudo, que soube confidenciar o crescimento econômico com o desenvolvimento e planejamento sustentável e a ética moral, para que o nosso IDH possa crescer e, muito possivelmente, o Brasil finalmente pague sua dívida social, que é oferecendo oportunidades, tirando a dependência do Estado. Isso sim é o verdadeiro liberalismo econômico.
Um Brasil que cresce, um Brasil que prospera, um Brasil que investe de forma estratégica, para que dessa forma, através de sua política fiscal sustentável, consiga estabilizar a sua moeda sem fazer intervenções cambiais. Isso atrai investimentos para dentro do país e é o caminho ideal para se tornar uma nação referência e não vista como aquela dos juros altos dependentes do capital externo. Esse é o Brasil de Jair Messias Bolsonaro e Braga Neto, do ministro Paulo Guedes, de Damares, Tereza Cristina, Marcos Rogério, Onyx Lorenzoni, Tarcísio Gomes de Freitas e toda a grande equipe ministerial, alguns deles senadores eleitos e outros futuros governadores. Queremos, se Deus quiser, Hamilton Mourão, presidente do Senado Federal, Marcos Pontes, presidente da Comissão Mista de Ciência e Tecnologia, Mário Frias, presidente da Comissão de Educação e Cultura na Câmara dos Deputados, e novamente Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Esse é o Brasil que nós queremos, o Brasil de menos Estado, apoios políticos para finalidades dos caminhos ideais, dos avanços, de um rumo que está acontecendo e não pode mais andar para trás. Jair Messias Bolsonaro é Deus, pátria e família. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Vote 22 no próximo domingo e até a próxima live. Um abraço.